Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Proof e Nerd Pacificador, começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando o Raiz e Nutella de hoje. Proof foi a primeira obra audiovisual, no caso uma série de TV de 2004, que o ator Chuck Ewan-G, que eu provavelmente falei errado o nome dele, fez em sua carreira. E Pacificador, obviamente, é a mais recente. E hoje viemos falar do 6º episódio de Pacificador. Então, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Oi. Olha, Nariz, esse episódio pra mim foi um misto de sensações. Ele provavelmente é o episódio mais dramático da série. Tava até lendo em alguns lugares das pessoas falando que provavelmente é a coisa mais dramática que o James Gunn fez no mundo de adaptações de quadrinhos. Ao mesmo tempo é o mais maluco, porque aconteceu um monte de coisa. Tivemos mais detalhes sobre os borboletas. E eu continuo amando o Pacificador. E eu estou impressionado. Estamos no 6º episódio. Pra mim, não teve nenhum episódio ruim. Pra mim, o anterior foi um pouquinho mais fraco, mas ainda assim foi muito bom. E num contexto geral, a série continua sempre se superando a cada semana. Sim, verdade. Nariz, como começa esse episódio? Cara, na verdade, assim, o episódio ele começa exatamente da onde parou o anterior, que é, no caso, quando a Adebayo, ela descobre que o Murney é uma borboleta. E o Murney vai pra cima dela, né? E daí no final ele fala, pera, não se assusta não vou te machucar. Exato, aí nós fomos surpreendidos nesse momento, surpreendidos entre partes, né, porque o Murney ele já estava ajudando a equipe a caçar os borboletas. Em nenhum momento a gente viu ele sentindo dor, pesar, tristeza pelos borboletas estarem sendo mortos. Por isso que eu estranhei o final do episódio anterior dele atacando a Adebayo. Porque assim, por mais que ele fosse um borboleta, claramente era algo que não afetava ele. Então ver ele atacando a personagem, pra mim meio que foi estranho. Mas no começo desse episódio já corrigiu esse problema, que nem era um problema, né? Foi só um cliffhanger. E mostra que sim, de fato, ele está do lado dos humanos. E ele explica, né? Eu achei legal a explicação que ele deu. Porque ele falou que basicamente eles estavam na Terra pra arranjar um novo lar. Só que alguns grupos de borboletas, eles decidiram dominar o planeta. Sim. E ele não concordou com esses borboletas e se rebelou. E foi quando ele decidiu ajudar a equipe, né? Decidiu criar essa equipe meio que por debaixo dos panos. A Amanda Waller sabe que ele tá lá com essa equipe, mas creio que ela não saiba que ele é um borboleta. Na verdade, assim, tem até um diálogo, né, entre a equipe conversando. E a própria Adebayo fala, vamos ter que reportar, não sei o que. Eles, não fala pra Amanda Waller, sabe? Tipo, eles desesperados, já falando, não vai falar pra ela. Então deduz-se que a Amanda não sabe dessa situação. Agora, se ela sabe ou não sabe, é outra história. Exatamente. E só um fun fact que eu tinha reparado no título do episódio. O título do episódio é Queimar depois de ler. Queimar. E existe um filme chamado Queime Depois de Ler, que é dos irmãos Coen. Os irmãos Coen, eles são dois diretores conhecidos por fazer comédias, digamos, inteligentes, comédias sofisticadas, por assim dizer, sabe? Que é meio que o oposto que o James Gunn costuma fazer. ele faz um humor inteligente, né? Até porque ele sabe, é aquilo ali que nós falamos. O James Gunn, ele faz humor de quinta série com uma crítica social em cima e ele sabe fazer isso muito bem. Os irmãos Coen é um pouco diferente, mas eu acho legal ele referenciar os irmãos Coen de certa forma. Ainda mais porque o Queime Depois de Ler é um filme que faz uma
crítica a grandes corporações, tipo o FBI, sabe? Sim. Então mostra que a galera do FBI é um bando de paspalho que não sabe direito o que tá fazendo no game depois de ler. E caindo ou não, a equipe que eles estão, que é um derivado da Força Tarefa X, né, que é o Esquadrão Suicida, dá pra ver que eles não sabem exatamente o que eles estão fazendo também, que é um grupo aleatório que foi contratado pelo governo, mas ao mesmo tempo tem um cara que foi possuído por um alienígena, tem o pacificador que é um maluco, tem as pessoas que têm super problemas de autoestima, tem várias pessoas incompetentes ali. Então, na minha interpretação, eu não vi em lugar nenhum isso, tá? Talvez outras pessoas já tenham comentado isso. Esse título foi meio que pra fazer um paralelo com quem depois de ler, dizendo, olha, é uma grande organização que todo mundo é um paspalho, basicamente. Todos são paspalho. Isso. Não, é legal de fazer essa ligação, né? Porque é exatamente o que a gente vê na própria série. Exato. Uma coisa legal, assim, tipo, a gente sente que a borboleta que tá dentro do Murny, ela é muito mais sentimental mesmo, porque ela até fala dos pensamentos do Murny, né? Que o cara era uma pessoa ruim, etc. Mas mesmo ele sendo ruim, poderia ter chance de melhorar, né, tal. E você vê que ela sente uma tristeza de ter roubado a vida, né, do cara. Mas ainda assim, Isso. ela tá tentando fazer uma coisa boa pros humanos. Então é legal você ver que sempre tem, né, uma ovelha negra no meio de toda a turma deles, né? Eu não sei há quanto tempo, né, esses borboletas estão na Terra. Mas uma coisa que deu pra perceber é que o Murny é o que mais aparenta ser humano entre todos eles. Uhum. Ou seja, a borboleta que está dentro da cabeça do Murny já está possuindo esse corpo há muito tempo. Sim. Porque ela já sabe dominar totalmente o personagem. Uhum. Tanto que uma das piadas visuais desse episódio, que até é a piada da cena pós-créditos, principalmente, é que eles não conseguem, digamos assim, controlar muito bem as expressões faciais dos humanos. Tanto que, em determinado momento do episódio, uma personagem possuída, ela dá um sorriso. E a borboleta diz, caramba, cada humano tem um sorriso específico. Sim. Não adianta você sorrir de uma forma que vai ficar estranho. Você tem que se adaptar ao sorriso de cada humano. Uhum. Aí, no pós-créditos, no decorrer do episódio, a gente descobre que aquele chefe de polícia, né, que entrou para ser o chefe de polícia corrupto, né, para manter o dragão branco preso, ele é um borboleta também. Não, peraí, calma. Vamos voltar um tiquinho. Quando a policial, a mulher, né, que eu esqueci o nome dela, acho que é Sophie. Eu ainda não cheguei nela. Por isso então. que eu não falei quem é a possuída. Sim, mas é só pra trazer o contexto. O Goff, que é esse policial corrupto e tal, ele só é possuído quando a Sophie entra com as outras borboletas no departamento de polícia. E aquela cena pós-crédito é porque o Goff, ele é realmente uma pessoa maldosa e ele não sabia fingir. Ele não já era uma borboleta? Não era uma borboleta, não. Ele Mostra só não... a cena da borboleta entrando nele? Eu não lembro. Mostra a cena da borboleta. Porque como ele é amigo do Bernie, né, eu pensei que ele já fosse uma borboleta. Não. Eu não me recordo dessa cena. Não, então, não. E a cena pós-créditos me confundiu. Porque Não, a cena te pós-créditos se passa antes. Se passa antes da cena da delegacia. Exato, por isso que eu tô falando. É que o cara é tão ruim dele fica fingindo triste. E começa a rir. Porque ele não consegue ficar triste por ter matado uma pessoa, entendeu? O cara é muito mal. Por isso que ele não fica triste. Caramba, porque eu realmente não tinha percebido isso. Porque no decorrer do episódio, eu tinha notado que ele era esquisito, por Sim. assim dizer. Mas o cara é esquisito, um ser humano esquisito. Não precisava da borboleta. De qualquer forma, eu achei legal o fato de eles estabelecerem que as borboletas, elas têm um período de adaptação no corpo humano. E que claramente a borboleta que tá no Murny é a mais avançada, porque eu acredito que ela está há mais tempo. Sim. E ela gosta, ela aprendeu a amar os humanos, né? Como nós citamos aqui, ela tem pleno controle do corpo dele. Uhum. E tem umas piadas muito boas nesse episódio. Por exemplo, nós vemos o pacificador sendo, não um professor, né? É uma coisa comum. Uma apresentação, né? Quando levam. Nas escolas dos Estados Unidos é comum ter o dia da profissão, né? Em que os filhos levam seus pais, seus parentes ou algum adulto para falar sobre a sua profissão.
E tem um personagem que eu acho que aparece no primeiro episódio, né, Larissa? É o cara que limpa lá o hospital, lá onde ele tava internado. Isso. Basicamente, a filha dele diz que não tem nenhum parente dele que tem uma profissão legal o suficiente. E ele convence o pacificador a ir no dia da profissão da filha dele pra falar como é ser um super-herói. E é muito engraçado porque ninguém leva o pacificador a sério, nem mesmo as crianças. E ele não é a pessoa mais indicada a estar no meio de crianças, não é mesmo? Mesmo ele controlando a linguagem, ele ainda soltou umas merdas e acabou, por exemplo, tinha uma menina lá que é super fã do The Flash. Ela perguntou, você já conheceu o Flash? Sim, sim. E ele responde, né? Sim, já conheci o Flash. Ele é um babaca. E dá pra ver a cara de decepção no rosto desta garota. E eu gostei de ver a interação do pacificador, porque é aquilo. De novo, é uma pessoa que não tem nada a ver com aquele ambiente, que é obrigada a estar lá só porque ele estava fazendo um favor a uma pessoa semi-desconhecida, diga-se de passagem. Mas eu achei muito engraçado, eu achei muito interessante essa cena, para ver justamente a visão das crianças sobre ele, que é a visão meio que da sociedade, né? Sobre esse personagem específico. Sim. E uma coisa que eu achei legal, né, falando ainda do pacificador como personagem, que ele fala isso mais pra frente com a Harcourt, é que ele admite que ele não quer mais matar pessoas. Sim. E eu achei isso, Nariz, muito legal, ver ele verbalizando o que nós já estávamos percebendo. E aquilo ali, ele deve ser um personagem que tem quantos anos? Uns 40 anos de idade já? Por aí. Quase 40, por aí. Então, e você mudar a cabeça após 40 anos de vida, tendo vivenciado tudo que ele vivenciou, passado pela cadeia, tendo o pai que ele tem, é muito legal de se ver, né? Esse lance de, independente da idade, as pessoas podem mudar. Ainda mais quando um homem como o pacificador, que foi treinado para matar, leva a gente a crer que ele seria incapaz. Eu gosto disso. Sim, aliás, você falando justamente disso, né, de que ele foi treinado pra matar, etc e tal, ele vai ter um grande problema no próximo episódio, porque o pai dele, o Dragão Branco, foi liberado, né, da delegacia. Então ele está livre e ele sai da delegacia falando, eu vou ter que matar o meu filho. Então, Exato. Quer dizer, ele vai ter que confrontar o pai no momento em que ele não quer mais matar pessoas, ainda mais uma pessoa que ele ama. E vale dizer que ele tá com todo o grupinho de nazista deles ali, indo confrontar o filho. Eu tô muito curioso pra saber o que vai dar essa situação. Lembrando que falta 2 episódios pra terminar a série, que vão ser 8 episódios no total. E o pacificador, né, ele tinha uma borboletinha que ele guardou num pote, que é a borboleta Goff. É, que ela era do deputado, né? Eu acho que era o deputado Isso. Goff, deles chamam Senador, a borboleta de algo Goff. assim. E é interessante a forma que a gente vê que as borboletas são realmente inteligentes. Elas não precisam de um humano. Porque ela conseguiu se comunicar com o pacificador, mesmo estando dentro do pote. Sim. Com perguntas sim e não. E é uma das outras cenas engraçadas que ele tá com um vigilante do lado. O vigilante é uma topeira que não consegue fazer perguntas sim e não pra borboleta. Qual a sua cor preferida? Mas como é que ela vai responder isso se ele diz, não, eu vou falar todas as cores existentes no planeta Terra, uma hora ela vai ter que responder sim ou não, né? Essa. Aí o pacificador olha pra ele com uma cara de, mano, para de ser burro, pelo amor de Deus. Aliás, o pacificador nesse episódio tá muito irritado com o vigilante. Ele toda hora estoura com o vigilante. Exato. Não, ele tá irritadíssimo com o vigilante. E, como nós acabamos de citar, né, o pai dele foi solto. Porém, a menina, a policial, a investigadora, melhor dizendo, Isso. ela tem provas concretas, porque ela foi falar com aquele juiz, de que o pacificador era o verdadeiro culpado. Eu não me recordo se foi antes ou depois da soltura, provavelmente foi antes, a cena que eu vou citar agora. Foi em sequência. Soltou o Dragão Branco e logo em seguida ela já vai atrás do pacificador. Porque ela meio que falou, mano, ele é o culpado, eu vou atrás dele, dane-se. E ela foi junto com uma força-tarefa policial. A equipe do pacificador, inclusive, conseguiu avisá-lo que a polícia estava presente no local pra ele fugir. Só que foi muito em cima da hora. Então ele só conseguiu se safar
rapidamente, mas não foi tão rápido assim. Praticamente ele saiu por cima do trailer e se escondeu nas árvores. Então assim, ele tava no mesmo ambiente que os policiais e não podia sair correndo dali, porque senão ele seria visto. E ele ficou em cima dos galhos da árvore. Exato. Em momentos antes, tem uma conversa entre ele e o Vigilante que eu achei interessante. Que o Vigilante, ele basicamente fala que o pacificador gosta de se rodear com pessoas, com animais, no caso, né? As criaturas que não falam, justamente pra ele não ouvir umas verdades, né? Tanto que ele diz que o Wiggly é o melhor amigo dele, aí tem a borboleta que não fala também. Eu achei interessante isso. É como se o pacificador não quisesse encarar o que as pessoas têm a dizer sobre ele. Foi uma fala interessante do Vigilante. Mas enfim, eles estão, né, em cima da árvore, fugindo, desesperados. A investigadora, ela tá ali com sangue nos olhos pra ir atrás do personagem. E dá uma merda, né? Qual que é a merda que dá? Eles caem de cima da árvore, obviamente, né? E o vigilante, ele tenta pular de um galho pro outro, se desequilibra. E quando ele cai em cima do potinho que tava justamente a borboleta Goff. Então quebra o potinho e ela se solta. Quando ela se solta, ela entra direto na boca da investigadora Sophie. Eu só um adendo, o Wiggly, ele é bem treinado, né? Porque ele sentou o pau num bando de policial ali. Lembrando que ele é uma águia, fiquei, eita preula. Até o Vigilante ficou surpreso. Mas continuando aqui. Em paralelo à fuga dos dois, tem a equipe que tá tentando descobrir a fonte daquele mel que as borboletas se alimentam. E eles descobrem que essa fonte fica numa fazenda. Uma coisa que eu não entendi direito é que uma das missões que eles estabeleceram é que eles precisam ir atrás de uma vaca. Calma, é que eu acho que o que eles querem dizer com vaca é a fonte que sai o mel, né, no caso. Então, assim, a vaca dá o leite é o alimento, né, que a galera consome. Então, eu acho que eles chamam de vaca o que produz esse mel, não que seja necessariamente uma vaca. Se bem que pensando em James Gunn, pode ser sim uma vaca. Eu ia adorar se fosse uma vaca alienígena com 50 tetas, sabe? Que em vez de sair leite, sair esse mel esquisito. Eu ia amar de verdade. Por favor, James Gunn, faz isso pra mim. Só pra mim. E continuando, né, beleza. Aí voltamos, né, a galera a fuga do pacificador. E os policiais entram no trailer dele, né? E eles encontram aquele diário que a Adebayo plantou no episódio anterior. Sim. E dentro desse diário tem provas forjadas de que o pacificador estava a par de todo o complô envolvendo, acho que os borboletas, né, Nariz? Sim, parecia borboletas, que falavam que eram seres extraterrestres se passando por humanos, né? Então, é como se ele já soubesse tudo aquilo desde antes e tinha toda uma explicação, vários desenhos malucos, etc e tal. Então, assim, real era uma coisa forjada, até porque o pacificador, em um momento da série, né, nesse episódio mesmo, ele fala que ele nunca teve um diário, que ele não tem um diário. Porém, tem uma vírgula que o vigilante uma hora vira pra ele e fala assim, mas peraí, você falou que você tinha um diário. E ele fica quieto. Então, assim, pode até ser que seja o mesmo diário da infância dele, só que eles modificaram o recheio dele. Exatamente. Nariz, só uma coisa que eu esqueci de comentar, ainda na parte das crianças, que eu achei bem importante em termos de desenvolvimento de personagem. Uma das crianças pergunta ao pacificador se ele tem uma história de origem. E nesse momento ele tem um flashback justamente do irmão dele, né, que ele matou o irmão por acidente. E eu acho uma parte interessante, como que isso o afeta. E ao mesmo tempo, todo super-herói tem uma história de origem, né? Então, ver isso abordado na série do Pacificador, que é um super-herói, né? Que é um personagem que está tentando ser um super-herói, é legal. Mostra que ele tem uma história de origem tão traumática que ele não quer falar. Ele prefere omitir essa história de origem dos outros personagens. Mas voltando ao ponto onde nós estamos, né? Que é após o diário, como nós citamos, a borboleta, ela possui a investigadora. E
ela chama as outras borboletas que estavam, não sei se elas estavam no espaço ou se elas estavam em algum canto escondido da Terra, mas várias mini navinhas espaciais aparecem em um campo aberto e várias borboletas saem de dentro dessa nave espacial. Sim. E nós vemos uma das cenas mais legais de todo o seriado, que é a investigadora, que, relembrando, dentro da investigadora tem uma borboleta, andando, sendo fodona, com 1 milhão de borboletas alienígenas atrás dela. E ela invade, inclusive, a delegacia de polícia. Sim. Paralelo a isso, nós vemos, né, o Dragão Branco assumindo sua identidade de Dragão Branco, colocando o seu uniforme. Ficou bem legal o uniforme, diga-se de passagem. Sim. Porque, né, o ator que eles escolheram pra ser o pai do pacificador, ele tem uma cara realmente de criatura ruim, sabe? E a gente vê que os nazistas, né, que fazem parte do grupo dele, eles usam tipo um manto branco na cara que lembra muito a Ku Klux Klan. Sim. Só que o formato desse manto branco é como se fossem chifres, né? Que é justamente a máscara do Dragão Branco. Sim. E dá pra ver que, como você citou, vamos ter um confronto duplo, porque as borboletas na delegacia passam a possuir todo mundo, todos os policiais e os bandidos e etc. Ao mesmo tempo em que o Dragão Branco reúne esse exército de nazistas para ir atrás do filho. Então agora eu tô tentando entender como vai ser essa dinâmica. Será que os nazistas vão acabar enfrentando as borboletas também? Querendo ou não? Será que as borboletas vão também dominar os nazistas? Ah, imagina, meu Deus do céu, aí é desgraça dupla, tá doido. Enfim, de qualquer forma vai ter um confronto duplo. Temos 2 grupos diferentes de inimigos. Mas eu só digo uma coisa, e eu acho que se o James Gunn fizer isso vai ser interessante. O Murney, ele é um humano que foi possuído por uma borboleta e mostrou bondade. Sim. Ao mesmo tempo, a própria investigadora, por mais que ela tenha liderado esse exército de borboletas, dá pra ver que ela também manteve um pouco da humanidade, sabe? Sim. E eu acho que talvez as borboletas, elas se arrependam e entendam que a harmonia é a solução. Essa é a minha teoria, hein? Minha teoria. Tá. E seria muito interessante fazer um paralelo de que até mesmo alienígenas são capazes de amar e perdoar. Porém, os humanos que nasceram humanos, que são esses nazistas de merda da série, não são capazes disso. Seria eu acho legal. que eu gostaria de ver um paralelo assim. Porque é uma série que fala sobre diferenças, né? Tem até um diálogo do pacificador que eles falam que o vigilante chama a investigadora de oriental. Aí o pacificador diz, não é oriental, é asiática. Tipo, oriental é um termo errado. Só que ele critica, ele fala, hoje em dia você não pode falar nada, né? Aí a Adebayo fala, nossa, desculpa aí, o homem hétero branco, na qual até mudar uma única palavra é difícil pra você. Então, é uma série que fala sobre amor, se parar pra pensar. Porque você tratar a pessoa do jeito que ela quer ser tratada é uma forma de amar. Então eu acharia interessante ver esse confronto de alienígenas e nazistas e os alienígenas terem mais humanidade que os nazistas. Não sei como vai ser, mas eu estou extremamente curioso para os 2 últimos episódios de Pacificador, porque essa série, pra mim, repito, continua voando. Parabéns pela direção e parabéns pelo texto, James Gunn. Agora a gente tem que ver o que vai acontecer. Quem que vai pegar primeiro o pacificador? Dragão Branco, as borboletas ou todas as polícias dos Estados Unidos? Porque o final do episódio é eles divulgando o diário do pacificador e falando, vamos fazer uma caça com todas as delegacias atrás do pacificador. Tem muita gente atrás do personagem principal. E a gente vai ver no próximo episódio. Bom, depois de tudo isso, a gente traz as manchetes do dia. A Marvel anuncia sequência de invasão secreta nas histórias em quadrinhos. Com certeza, a editora quer pegar o hype da série live action baseada na primeira invasão secretas que estreará, se tudo der certo, ainda esse ano. Apesar da mega aquisição da Activision Blizzard, Microsoft afirma que continua atrás de PlayStation e Tencent, estando em terceiro lugar na indústria em termos de receita.
Ao que tudo indica, a série de Obi-Wan Kenobi estreará em maio de 2022. Ou seja, está bem próximo. Homem-Aranha Sem Volta para Casa terá mais de 100 minutos de extras no Blu-ray. Entre entrevistas e making-offs, se destacam as cenas deletadas, onde será mostrado alguns minutos a mais do interrogatório de Peter, do dia dele no Midtown após todos saberem que ele é o Homem-Aranha, da interação dos 3 Homens-Aranhas e alguns minutos a mais de Matt Murdock em tela. Rockstar Games oficialmente confirma a produção de Grand Theft Auto 6, o nosso querido GTA 6. Eles não anunciaram data, não anunciaram para quais consoles o jogo irá sair, mas a Rockstar, enfim, disse que o jogo está oficialmente sendo feito. Armor Wars ganha suposta previsão de início de filmagens. Ao que tudo indica, a série estrelada por Máquina de Combate começará suas gravações entre outubro e novembro deste ano, para um lançamento em 2023. De acordo com o site Box Office Pro, o filme Batman, dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson, pode ser a maior abertura da história para um filme de super-herói. O site informa que as projeções indicam que Batman pode arrecadar entre 135 e 185 milhões em sua abertura lá nos Estados Unidos. Criador de Resident Evil 4 espera que o suposto remake que estão fazendo do game melhore a história. Ele afirma que, apesar de gostar do resultado original, ele escreveu a história inteira em apenas 3 semanas. Ou seja, com mais tempo seria possível fazer algo ainda melhor. Muito bem, depois dessas manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Obrigado a você que ouve a gente no YouTube, no Spotify, no agregador de podcast preferido. A gente agradece por você seguir a gente em uma dessas plataformas, tá certo? Também siga no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Tem a publicação de todos os episódios, você pode mandar dicas, sugestões, críticas, né? Então manda lá pra gente no @Nerd Raiz Nerd Nutella ou nas nossas redes sociais pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @MLegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram ou Fábio Nariz no Twitter. Muito obrigado mais uma vez pelo download. Indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para aquelas pessoas que você sabe que gosta desse assunto do mundo pop, nerd, geek. E lógico, não se esqueça que quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz. Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.